Olá, primeiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Hoje nós vamos continuar as nossas aulas estudando ótica geométrica. Então, abram suas apostilas na página 182. Vamos lá? Pessoal, hoje nós vamos falar então sobre as imagens formadas em dioptro plano. Mas antes disso, eu vou revisar o que a gente estudou nas duas últimas aulas, tudo bem? Então, vamos lá. Na última aula, nós falamos sobre reflexão total e antes disso nós falamos sobre a refração. No que consiste essa refração? Primeiro, a velocidade de propagação da luz no vácuo ela é a maior, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E em todos os outros meios, essa velocidade vai ser menor que essa. Tá? A velocidade da luz vai ser menor que essa velocidade dela no vácuo. Então, eu tenho uma propriedade que eu vou chamar de refringência. Quanto mais refringente for o meio, mais ele vai afetar a velocidade de propagação da luz e menor vai ser a velocidade dela. Então, quanto menos refringente for o meio, maior vai ser a velocidade de propagação da luz ali. Nós temos também a fórmula de Snell, que é essa fórmula que está aí, que a gente usa para refração, onde N1 vezes o seno incidente é igual ao N2 vezes o seno do raio refratado, tá? Falei também que essa refração, essa alteração de velocidade não precisa efetivamente ter um desvio, mas é muito comum. Quando eu incidir este raio de uma maneira perpendicular ao meio, esse raio não vai sofrer desvio, porém ele vai alterar a sua velocidade. Porém, se eu incidir ele de uma maneira oblíqua, como está na minha imagem aqui, ele vai alterar a sua velocidade e vai sofrer então um desvio. Então, no ponto onde eu tenho aqui a incidência deste raio, eu fiz a reta normal perpendicular ao meio, a linha tracejada é o caminho que este raio seguiria sem desvio, e aqui eu tenho o raio refratado. Observem, quando ele passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ou seja, ele está diminuindo a sua velocidade, ele vai se aproximar da normal. Agora, o oposto também vai ser verdadeiro. Quando ele passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ele está aumentando a sua velocidade e ele vai se afastar da normal. Observem aqui que ele se afastou da normal. Outra coisa que vocês têm que observar é que eu tenho aqui a refração, eu tenho meu raio refratado, mas eu também tenho um raio refletido. Eles não são dois fenômenos que ocorrem separadamente, tá? Eu tenho ali um feixe de luz, eu vou ter alguns que vão ser refratados e outros refletidos. Tudo bem? O importante é que está passando de um meio para o outro ali. Agora, eu tenho algo que eu comentei na aula passada, que é a reflexão total. Então, quando eu tenho a luz que ela está indo de um meio mais refringente para o meio menos refringente, onde ele se afasta da normal, ele está aumentando a sua velocidade, eu tenho um ângulo limite ali. Ou seja, se eu incidir com um ângulo menor que o limite, eu vou ter a refração ali. Obviamente, também ocorre a reflexão, como eu acabei de comentar aqui. Se eu incidir, então, com um valor igual ao ângulo limite, este raio vai sair e ele vai sair ali rasante ao meio, tangenciando esse meio aqui. Porém, se eu incidir este raio com um ângulo maior que o limite, superior ao ângulo limite, essa luz ela não consegue passar de um meio para o outro. Então, eu tenho ali o fenômeno da reflexão total. Então, essas são as minhas condições referentes ao ângulo limite para que ocorra a reflexão total. Por que eu falei tudo isso? Porque a gente vai usar agora no dioptro plano, tá? O que é esse dioptro plano? Quando vocês observam um objeto que ele está imerso na água, você não está observando o objeto em si, e sim a imagem dele. Tá? Por quê? Porque esse feixe de luz que ele vem do objeto, ele é refratado, então ele vai provocar uma diferença entre a posição do objeto e a posição da imagem. Esse experimento do lápis eu já pedi para vocês fazerem. Pode ir lá na cozinha rapidinho, coloca um copo, põe o lápis dentro e vai colocando água. Ele vai parecer para você que ele está quebrado. Ele vai te dar essa impressão. Isso vai acontecer
Quando eu falo de dióptero, eles são dois meios, né? Eu tenho dois meios ópticos, eles têm o índice de refração diferente. E ele vai ter uma fronteira, ou seja, ele está vindo de um meio e vai acabar e começa então outro meio. Geralmente a gente vai utilizar o caso do dióptero ar e água. É o que mais está presente no seu cotidiano, é o que você mais vê, tudo bem? Então, quando ele passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ou seja, ele está passando do ar para a água, ele está indo de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ele diminui a velocidade e aproxima da normal. E o oposto, né? Quando ele está vindo, então, da água para o ar, ele aumenta a velocidade e afasta da normal. Então, vamos observar alguns casos. No primeiro caso aqui, eu tenho um objeto que ele está no interior da água. A água, ela é mais refringente que o ar, tá? E para você enxergar esse objeto, primeiro, ele está recebendo luz e ele reflete luz. Vamos ignorar essa primeira parte, vamos pegar somente a partir do momento que ele está refletindo, que ele está emitindo essa luz. Essa luz aqui está saindo do peixe e ela vai passar para o outro meio. Então, se ela está passando ali da água para o ar, ela vai se afastar da normal. Se você fizer aqui a normal, você vai ver, faz aqui o prolongamento deste raio, ele se afastou da normal. Quando ele se afasta da normal e você está observando ele, o raio que está chegando no seu olho é esse aqui. O seu cérebro entende, então, que a luz ela tem a propagação retilínea. Ela não vai pensar, olha, ele fez um desvio ali. Não, esse é o raio que você está recebendo. Então, prolongando ele ali, eu tenho a impressão que esse objeto está numa posição diferente da minha imagem. Tranquilo até aí? Então, observem que quando ele passou de um meio mais refringente para um meio menos refringente, essa imagem está mais próxima do que o objeto em si. Coloquei essa imagem aqui um pouquinho ampliada. Novamente, o raio que está chegando no seu olho, ele está vindo nessa direção aqui. Então, o seu cérebro ele entende que esse raio se propagou de maneira retilínea, desculpa. Então, aqui é onde eu vejo a minha imagem. Por isso eu falei lá no começo que quando você vê esse objeto imerso na água, você está vendo a imagem dele. Um exemplo dessa proximidade aparente do objeto, né? A imagem está mais próxima, é quando você está lá na piscina e você põe a sua perna dentro da água. Quando você olha para sua perna ou para algum outro objeto, ele sempre parece mais próximo do que de fato ele está. Dá aquela distorção, parece que a perna está distorcida ou quebrada. Por isso que quando você tenta pegar um objeto que está dentro da água, ele está, na verdade, mais distante do que você está vendo. Um exemplo é aqueles índios que, quando eles vão pescar, eles pescam com a vara ou com arco. Quando eles olham, eles veem o peixe ali, eles não vão lançar a vara ou essa flecha no peixe. Eles sempre vão lançar um pouquinho abaixo de onde eles estão vendo, tá? Porque eles sabem que ali não é o objeto e sim a imagem. Obviamente, eles vão ter outras teorias, ou seja, a alma do peixe, ou outras coisas do tipo, né? Mas você tendo esse conhecimento de física, entendendo que é refração, você já sabe que ocorreu a refração ali, por isso você vai ver esse objeto, essa imagem em outra posição que não o objeto, tudo bem? Tem o segundo caso, então, quando você tem a passagem do meio menos refringente para o meio mais refringente. Eu falei, então, que ele se aproxima da normal. Então, eu tenho aqui um objeto que ele está no ar. Ou seja, ele tem que refletir a luz, essa luz tem que chegar no observador. Pensa você dentro de uma piscina, você coloca seu óculos lá de mergulho e você mergulha e olha então objetos que estão fora da piscina. Esses objetos, eles vão parecer para você mais distantes do que eles estão, de fato, tá? Isso ocorre então porque a gente tem o fenômeno da refração e nesse caso ele está se aproximando da normal. Eu coloquei aqui algumas imagens falando sobre isso, tá? Com base nisso, nós temos uma equação
que vai levar em consideração o índice de refração dos dois meios, e achando então a distância do objeto à superfície e da imagem à superfície. Prestem atenção nisso, não é a distância do objeto ao observador, sim a superfície, ou seja, o momento que passa de um meio para o outro ali, tá? Este fenômeno é mais comum do que de fato ele parece. Nós temos aqui um exemplo falando dos astros. Então, quando você tem um astro no espaço, essa luz ela está propagando no vácuo. E quando ela passa, então, para a atmosfera, ela está diminuindo a sua velocidade. Então, como a gente comentou, quando diminui a velocidade, ele aproxima ali da normal. Então, esse observador, ou seja, a gente está observando, a gente está vendo esse raio que já sofreu, então, uma refração. Na verdade, ele vai sofrer uma série de refrações, né? A nossa atmosfera, ela pode ter características diferentes em pontos diferentes, vocês já estudaram isso. Então, a gente vai ter essa ideia de que a gente está vendo o astro, mas a gente está vendo a sua imagem, e ela está numa posição diferente que o objeto. Isso por causa da refração. Isso para todos os astros, tá? Todos os corpos celestes que a gente estuda tá sofrendo essa refração, tá bom, pessoal? Então, retomando o que a gente falou, quando a gente tem ali a luz refratada para um meio menos refringente, ou seja, está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ou seja, da água para o ar, ele está se afastando da normal, ele aumenta a sua velocidade e a gente vai ver essa imagem mais próxima do que o objeto está. Quando a luz é refratada para um meio mais refringente, ou seja, está indo de um meio menos refringente para o mais refringente, ela diminui a sua velocidade, ela aproxima da normal e a gente vê essa imagem mais distante do que o objeto de fato está. Nós temos a equação do dióptero plano. Pessoal, todas essas equações que eu coloquei aí para vocês são as mesmas, tá? A equação que você tem aqui na apostila é essa. O que eu fiz aqui? O N estava dividindo, eu passei para o outro lado multiplicando. E o D estava dividindo, eu passei para o outro lado multiplicando, tendo então essa fórmula aqui, tá? Então, a distância da imagem à superfície vezes o N que provém, ou seja, como a gente usou lá na lei de Snell, o N1, tá? O meio onde está o objeto, é igual à distância do objeto à superfície vezes o N passa. O N passa seria o N2, ou seja, o N onde está o observador. Por isso que eu coloquei aqui embaixo, em alguns locais vocês podem encontrar dessa maneira, NI e NO. Então, seria o N da imagem e o N do observador, tá? Ou N1 e N2, só para vocês saberem que vocês podem encontrar de maneiras diferentes a fórmula, mas é a mesma fórmula, tudo bem? Dúvidas enviem no e-mail que eu respondo o mais rápido possível. Espero que vocês tenham entendido. Tchau, gente!